Gramática com Viviane Martins, Arvante. A aula de hoje é interpretação de texto. Pois é, vamos falar um pouco sobre interpretação de texto. A interpretação de texto, você precisa entender, primeira vez que quando você for se deparar com um texto, você precisa entender que tipo de texto é, através da fonte, através de como o texto é ali redigido, você consegue identificar qual é o gênero textual. Então, você precisa ali ler a primeira vez, se for preciso, leia pela segunda vez, leia quantas vezes forem necessárias. Porque no texto, para você responder, o essencial é a compreensão. Sem a compreensão, você erra bastante questões. Rimou? Gostou? Então, você ali precisa identificar, você lê ali o primeiro parágrafo, entenda quais são ali as palavras principais ali no primeiro parágrafo. Depois você vai para o segundo parágrafo, tenta ali identificar o que ali, o que é mais falado ali no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, o que é principal aqui, o que mais fala no terceiro parágrafo, e assim sucessivamente. Depois você vai analisar que tempo que é ali aquele texto, se é no passado, se é no presente, se há alguma comparação de presente e passado. Você vai ali verificar se existe também adjetivos. Se tem vários adjetivos, se apresenta um texto ali detalhado, se tem estatística, se o texto explica muito. Então você precisa ali identificar o que é aquele texto. É um texto descritivo? É um texto narrativo? Através da sua leitura, você consegue identificar qual é o posicionamento do autor ali. Qual o posicionamento dele? O que ele concorda? O que ele é contra? O que ele afirma? O que ele nega? Porque a banca examinadora ela pode te perguntar qual o posicionamento ali do autor. Ele é contra? Ele é a favor? A banca examinadora ela pode te perguntar ali, pode fazer uma pergunta, e nessa pergunta o que o autor afirma, e você vai dizer, ele afirma X. Qual é estatística? E você vai ter que colocar exatamente qual é estatística. Exemplo, qual é a cor do carro? Um exemplo, você vai lá, retoma ali o texto e vai dizer qual é a cor do carro. A grande verdade é que interpretação de texto, você pode ali responder exatamente o que o autor fala e você pode ali responder também o que ele ali discorda, por exemplo, qual é a comparação que ele faz. Você pode ali mostrar ali o que ele mais utiliza na fala dele. É uma linguagem o quê? Formal? É uma linguagem informal? A banca examinadora pode te perguntar qual é o ofício da personagem, se é narrador-personagem, se ele aparece no texto ou não, se ele só conta o texto. A banca examinadora pode te perguntar. E a banca examinadora, ela pode, ali no texto, ali, o autor de determinado texto pode afirmar, logo ali
no início do desenvolvimento, pode afirmar. E quando estiver próximo do final do texto, o autor ele pode ali negar, ser oposto à ideia principal, à ideia inicial. Então, é preciso que você tenha atenção no início do texto, quando é desenvolvido, desde o primeiro título, ali você vai precisar ali compreender. Então, o início, desenvolvimento e conclusão. Porque quando você fica só no início e não entende ali a ideia do texto final, você pode ser induzido ao erro. Você pode dizer, o autor afirma, mas na verdade ele afirmou e no decorrer do texto ele negou. É uma dica muito importante para você que vai fazer prova para concurso público, interpretação de texto. E entenda que a banca examinadora ela pode pedir para você localizar o pronome, o verbo, qual é o tempo verbal, qual é o modo verbal. A banca examinadora pode pedir para você substituir uma determinada palavra daquele texto, te perguntar qual é o significado do texto. É muito importante você entender o significado de cada palavra. Porque quando você entende o significado de cada palavra, fica melhor para você interpretar um texto. E quando você não sabe o significado de uma determinada palavra, ocorre um bloqueio. Com isso, você não consegue responder ali da forma certa, correta, adequada, porque você não sabe o sentido daquela palavra. E é por isso que eu trabalho muito com a questão do significado da palavra. Exatamente para você que estuda para concurso público não ter tantas dificuldades na hora da realização da prova objetiva. É você, quando for estudar, sempre ter ao lado um dicionário para você consultar. Então, você vai estudar para concurso público e vai ter ali o dicionário. Até porque no decorrer da sua leitura, você vai precisar recorrer ao dicionário. Vai ter momento que você não vai entender o que o autor ali falou, qual é a palavra, qual o significado daquela palavra. Então, você, com o dicionário ao lado, você consulta e você entende o contexto. A única maneira de você entender o contexto de um texto é você exatamente ali entender o significado ali da palavra daquele autor, ali o que o autor ele quis dizer. Através do significado da palavra, através do contexto do que é dito ali em um determinado fato, você consegue ali descobrir a razão que o autor ele criou aquele texto. Através do significado da palavra é capaz de você entender por que o autor ali ele é contra, porque ele é a favor. Então, é de suma importância, até porque na prova objetiva tem várias perguntas ali. Então, você precisa muitas das vezes até sublinhar ou circular, destacar, enfim. E a única maneira é você ali realmente saber o significado da palavra. E a interpretação de texto, você leu, não entendeu? Leia novamente, para que você não tenha um resultado precipitado e errado. Quando você ali entende o significado da palavra, quando você ali lê, relê, entende realmente qual foi o propósito daquele texto. O que você precisa é entender por que aquele texto foi criado, qual o propósito. Ninguém escreve por escrever ou escreve à toa, escreve com um propósito.
Então, para você entender o objetivo do texto, é você identificar o contexto, identificar ali por que aquela palavra, por que aquele texto foi criado. E a única maneira de você entender é realmente compreender todo o contexto, o título, o tema. É dessa forma que você consegue compreender. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!